Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bom? Pois bem, hoje vamos dar continuidade a mais um conteúdo, de gramática. E hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês em relação aos termos que são associados ao verbo. Nós sabemos que esses termos, eles podem associar tanto ao verbo quanto ao nome. Porém, hoje eu só vou falar um pouquinho para vocês em relação aos termos que são associados ao verbo. E quais são esses termos? Nós sabemos que temos os termos integrantes e os termos acessórios. E quais são esses termos integrantes? Os termos integrantes são justamente esses que completam, no caso, o sentido do verbo. E quem é ele? No caso, o objeto direto e o objeto indireto. Já os termos acessórios, eles são especificados, no caso, para indicar a circunstância em que os verbos se encontram. No caso, eles também estão direcionados ao processo em relação ao verbo, que são os adjuntos adverbiais. Vocês estudaram, em uma outra oportunidade, os adjuntos adverbiais de tempo, de modo, lugar, de dúvida, intensidade, negação, afirmação. E hoje vocês vão perceber, que tanto o objeto direto e indireto, eles podem estar associados ao verbo, como também esses adjuntos adverbiais, indicando uma circunstância em relação ao verbo. Então, para continuarmos, vamos classificar, no caso, os verbos significativos, que são justamente o verbo intransitivo e o verbo transitivo. E o que é um verbo intransitivo? Nós sabemos que o verbo intransitivo é quando ele não necessita, de um complemento, que ele, por si só, ele já tem um sentido, ele já se completa. No caso, quando a gente fala, por exemplo, a garota cantava na sala, ou simplesmente a garota cantava. Quando a gente percebe aí, em relação ao verbo cantava, a gente já observa que se, no caso, eu tivesse deixado apenas a frase a garota cantava, a gente já saberia, o que é que a garota estava fazendo, que no caso era cantava. Não requer mais uma informação para que a gente consiga compreender o sentido, do caso desse verbo. Quando eu disse a garota cantava na sala, esse na sala, ele não vai ser um complemento, no caso, tido como um termo integrante. Ele vai ser considerado como um termo acessório. Nesse caso aí, na sala, ele é um adjunto adverbial, no caso de lugar. Onde é que a garota cantava? No caso, na sala. Então, esse na sala, ele vai ser considerado, como um termo acessório ao verbo. Já os verbos transitivos, eles necessitam de um complemento. Para que esse verbo ele tenha um sentido, para que essa frase ela seja totalmente completa, nós necessitamos de um complemento. E esses complementos, eles podem ser tanto objeto direto como o objeto indireto. E como é que a gente pode apresentar esses complementos em uma oração? Por exemplo, quando eu digo guarde os livros, aí vem aquela pergunta, guarda o quê? No caso, os livros é o complemento do verbo guardar. Então, aí nós temos um termo integrante. Então, se eu dissesse apenas, pessoal, guarde, aí vocês iam perguntar, guardar o quê? Então, esse complemento, os livros, ele é chamado de objeto direto. E quando isso acontece, pessoal, vocês podem observar, até mesmo vai ser para diferenciar do objeto indireto, que é um outro complemento integrante, é que esse complemento, ele está ligado diretamente ao verbo. Ele não precisa de uma preposição para completar o sentido do verbo.
Em compensação, nos objetos indiretos, ele vai precisar do complemento de uma preposição, ligando, no caso, esse verbo ao seu complemento. No caso, se eu dissesse, necessito de amigos, aí viria a pergunta, necessito de quê? De amigos. De amigos, nós temos um objeto indireto, associado, no caso, com uma preposição, que no caso é o de. Então, esse de, ele vai estar ligando o verbo ao, no caso, o seu complemento, que nesse caso foi amigos. Então, quando isso acontece, que o verbo ele necessita, né, de uma preposição para que se complete o sentido da frase, se complete o sentido no caso do verbo, ele vai ser chamado de objeto indireto. Mas também, pessoal, nós temos também os chamados objeto direto e objeto indireto, ocorrendo na mesma frase ao mesmo tempo. E quando isso acontece, a gente pode perceber, né, que vai aparecer o objeto direto ou vice-versa, primeiro o indireto. Não tem problema em relação a essa ordem, mas a gente vai perceber que nessa frase há dois, no caso, objetos, tanto direto como o indireto. Se eu dissesse, por exemplo, Ana comunicou comunicou o acontecimento, aos ouvintes. Aí eu tenho, no caso, Ana comunicou o que, no caso, a resposta, o acontecimento, eu tenho um objeto direto. Quando eu digo comunicou a quem, aos ouvintes, eu tenho um objeto indireto. Então, nesta frase, Ana comunicou o acontecimento aos ouvintes, eu tenho o acontecimento objeto direto e aos ouvintes eu tenho um objeto indireto. Então, para que fique claro para vocês que em uma oração nós podemos ter dois, no caso, complemento, que pode ser um direto e um indireto. Tá certo, pessoal? Nós vamos também estar vendo na próxima aula, na aula online, em relação ao objeto direto preposicionado. O que é isso? No caso, é quando o objeto direto ele tem a necessidade de ter uma preposição para que esse enunciado ele não se torne um enunciado ambíguo, no caso com duplo sentido. Por exemplo, quando eu digo não odeio a ninguém, então não odeio. Odeio a quem? A ninguém. Esse verbo odiar, por si só, ele já é colocado como um objeto direto, como um verbo que não necessita de complemento. Como para que não haja a ambiguidade a quem ele está se referindo, aí foi utilizado, no caso, essa preposição, esse a como preposição em relação a ninguém, ao pronome ninguém, para que não haja essa questão da ambiguidade. Um outro exemplo também é quando eu digo ajudaram ao pobre e não ao rico. Então, quando eu digo ajudaram, esse verbo ele está aí acompanhado com a preposição ao, no caso, como um objeto direto preposicionado. Então, vocês vão estar percebendo que nem todos os verbos, eles vão poder, no caso dos verbos que necessitam de um complemento direto, nem todos eles vão ter essa necessidade de se ter uma preposição. E por isso que eles são chamados de objeto direto preposicionado. Então, só quando houver essa necessidade para que não haja a ambiguidade em relação ao termo. E aí tem várias outras circunstâncias que nas próximas aulas a gente vai estar vendo, tá certo, pessoal? Até a próxima! Dê uma lidinha no conteúdo e na próxima aula a gente discute um pouquinho mais, tá certo? Tchau!